Beto, primeiro é um prazer, vem para cá um pouquinho só. Um prazer ter você aqui, né? Um cara que eu tenho uma admiração imensa pela história, né? Tudo que você construiu, pela referência que você é quando a gente fala em esporte, em apresentador desse contexto, né? Eu te liguei e justamente quando nós pensamos em fazer um evento com o Mirassol, que tem essa história maravilhosa, né? Eu contei para você que eu estive jantando com o Lars Grael e ele virou para mim e falou o seguinte, que há 6 anos atrás o Mauro Silva chegou para ele e falou assim, você vai escutar num time chamado Mirassol. E o Lars Grael ficou com aquilo na cabeça. Um dia que eu estava jantando com ele, ele falou assim, e não é que o ano passado começou essa história do Mirassol, eu fiquei com aquilo encucado. Falei, pois é, nós vamos fazer um evento para conhecer um pouco essa história. Então, assim, antes da gente chamar até toda a diretoria do Mirassol, né, conversar com eles, eu quero agradecer aqui a presença do Edson, que está à frente aí, comandando esse time maravilhoso, essa história do Mirassol. Rodolfo, que eu tenho um carinho enorme, que adoro ele, toda a família. A presença aí do Paulinho, a presença do Guanais, né, são pessoas importantes nesse movimento que vem acontecendo com o Mirassol. Eu queria que você falasse um pouquinho, já que você vive todo esse ambiente, a importância de gestão atrás de um time, né? Que a gente vê aí exemplos do que está acontecendo por um lado não tão bom, mas a importância desse planejamento, desse crescimento para chegar onde chegou um time desse. Primeiro, boa noite a todos, prazer estar aqui, Edson. Em nome do Edson, eu cumprimento a todos. Bom ter amigos aqui, Tony Elson, enfim, grandes amigos que eu vejo aqui. Aliás, viu o Paulinho aí? Acho que o gol do Paulinho foi mais importante que a defesa do Cássio A gente fala contra o Vasco. Acho, Paulinho, que o teu gol foi mais importante que a defesa do Cássio. Mas eu sou o Beto Saad, eu estou no futebol desde 1979, quando na Jovem Pan entrei no show de rádio. E de lá... Tinha 2 anos. Tinha 2 anos, liguei lá, ó. O Datafolha fala que eu estou com 43, então estamos bem de profissão. Mas eu quero dizer que hoje eu estou na Band, né, no Band Esportes, eu tenho 2 programas de televisão, o único programa de negócios no esporte da televisão brasileira, que chama Olé S.A., que eu acho... Ela veio aqui e disse alguma coisa importante sobre a relação esporte e negócios, né? E agora a gente começa a nova fase do Olé, que é o Negócios na Copa. Então nós vamos trazer o Infantino, eu vou até a FIFA para entrevistar o Infantino e a gente criar realmente um conteúdo. Porque a minha finalidade, na verdade, no Olé S.A., Marcos, é fazer com que as pessoas olhem o esporte e mudem realmente o curso das decisões. Mudar decisões a favor do esporte, Edson. É importante você, como dirigente, como prefeito, que eu conheço há décadas, desde a época em que eu era vice-presidente da Federação Paulista, e nessa trajetória eu descobri realmente que é possível você jogar futebol com marcas e com produtos. E desde aquela época, aí passei por repórter, enfim... Trabalhava em redação, depois fui para o mundo empresarial e, num determinado momento, eu fui convidado pelo Marco Polo e pelo Reinaldo para ser vice-presidente da Federação Paulista de Futebol. E na vida, se você me permite, a gente precisa deixar um legado, Paulinho, mas um legado para nós mesmos. Nós temos que olhar para dentro da gente e dizer, eu quero fazer a diferença. E eu vou fazer a diferença. Independente de onde a gente esteja, no poder público, no poder privado, no futebol, nas categorias e modalidades amadoras, é fundamental. E em 2007, eu fui vice-presidente da Federação Paulista e tive o privilégio, porque eu não sou gestor, eu não sou administrador, mas eu sei conectar pessoas. E eu criei um grupo de gestão com 22 presidentes, diretores de marketing, de empresas e de agências de propaganda e de veículos de comunicação. E lá nós implantamos o legado da minha vida no futebol, independente da minha carreira, que foi o rádio comunicador para os árbitros. Em 2007, quando eu tive a ideia com a Motorola,
presidente da Motorola estava lá, falei, você vai trazer os rádios comunicadores e a gente vai poder mexer no ponto nevrálgico do futebol, que é a arbitragem. E a gente instituiu o rádio comunicador nos bandeirinhas, no árbitro e no quarto árbitro. O futebol dali cresceu de maneira substancial. E os árbitros paulistas, Paulinho, nos outros torneios, nos outros campeonatos, Marcos, eles foram chamados para apitarem as etapas decisivas, semifinais e final, por conta, evidentemente, do uso da tecnologia. Então, nós estamos em simetria com o que ela disse aqui, que é fundamental a gente ter um olhar importante para o legado. Eu quero voltar no tempo, se você me permitir, respondendo a tua pergunta, e contar um pouco de liderança. Sabe por quê? Porque eu falo isso no meu programa de televisão e disse isso de maneira recorrente. Acabei de falar, amiga de tantos anos, está aqui na Jovem Pan, da Isto É, querida amiga, Kátia. Eu disse que o Mirassol não é apenas um clube de futebol. O Mirassol é uma instituição cívica que tem um compromisso não só com o Brasil Esporte, tem um compromisso com as novas gerações. Vocês geram oportunidades, vocês transformam vidas, vocês certificam sonhos. Hoje vocês têm uma torcida que não é uma torcida local, é uma torcida nacional. E há um detalhe importante. No ano de Copa do Mundo, nós do Mirassol, e eu ganhei a minha segunda camisa do Edson, com o meu nome, Paulinho. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês. Nós temos a cor da seleção brasileira. Nós somos verde e amarelo, nós somos Mirassol. Uma salva de palmas para esse clube maravilhoso. E é fundamental que eu volte no tempo, apenas para situar, prometo ser breve. O ano é 1969, para vocês verem como a liderança, independente se você está no poder público, se você está no poder privado, ou se você está em qualquer posição dentro da sociedade de liderança. O presidente do Brasil, em 1969, Emílio Garrastazu Médici. Em 1969, o Pelé faz o seu 1000º gol contra o Vasco no Maracanã, num goleiro argentino chamado Andrada. A imprensa internacional, toda aqui presente no Brasil, e o Pelé, malandro, craque de bola, aliás, o maior jogador que eu vi realmente jogar nos meus 64 anos, nos meus 47 anos de futebol. Ele faz o gol, vem para São Paulo, e no aeroporto de Congonhas, a torcida paulista, não só santista, a torcida paulista, ela vai receber o Pelé. O Médici viu isso, ficou absolutamente consumido no auge do militarismo e chama o então ministro Jarbas Passarinho, que era o ministro da Educação, e disse assim, nós precisamos trazer o Pelé para Brasília. Você viu o que aconteceu em São Paulo? Vamos trazer o Pelé para Brasília. E levou o Pelé para Brasília, a esplanada dos ministérios lotada, milhares de pessoas lá, o Pelé reverenciado, e o Médici, gaúcho, gremista, daqueles que ele ia escondidinho, se é que eu posso falar escondidinho, com rádio de pilha na orelha. Naquela época, na nossa época, a gente usava radinho de pilha, hein, Edson? E aí, ele foi para lá, viu o Pelé e ficou encantado. Em 1970, Paulinho, vem a Copa do Mundo. E nós tínhamos um treinador que era crítico contumaz do regime militar. João Saldanha era uma capacidade intelectual das mais brilhantes que eu, confesso a você, já li como referência jornalística e como referência de vida. Mas era um crítico contumaz. A Copa do Mundo em junho, em maio, em março, ele diz, o Pelé não vai para a Copa. O Pelé é míope, o Pelé não vai para a Copa. O presidente Médici ouve isso, fica absolutamente consumido, sabe que é, evidentemente, uma represália contra o regime militar, porque o presidente levou o Pelé para Brasília e a população começou a se aproximar do militarismo por conta, evidentemente, da nossa maior paixão, que é o futebol. E a partir desse momento,
Jarbas Passarinho, CND, CBD, não era CBF, a Confederação Brasileira de Esportes, entram em campo e tiram, há 3 meses da Copa do Mundo, o treinador da seleção brasileira. E quem que a gente vai trazer? Aquela confusão toda, vai trazer, não vai trazer? Começam a fazer uma pesquisa e chega o nome de Zagallo. Zagallo, que foi bicampeão mundial 58 e 62, jogou ao lado de Pelé, na primeira Copa do Mundo em que vencemos. Mas por que escolheram o Zagallo? Porque o Zagallo foi pracinha na Copa do Brasil em 50, então ele era militar. Ah, nós temos um treinador bicampeão do mundo e militar. É ele. E trouxeram o Zagallo fez algumas mudanças táticas, convoca um menino de 20 anos, chamado Clodoaldo, que veio do Santos Futebol Clube, que jogava ao lado do Pelé, para compor o meio de campo, que era feito por Piazza, a seleção era de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, Clodoaldo, Gerson e Pelé, Jairzinho, Tostão e Rivelino. Ele tira o Piazza do meio de campo, põe o Piazza na quarta zaga e ele faz uma das coisas mais absolutamente geniais. Para mim, a maior seleção de todas. Ele coloca 5 camisas 10 em posições distintas. E naquela época, Edson, você sabe bem, o camisa 10, Paulinho, jogava no meio de campo e era, sem dúvida alguma, o expoente do time. Gerson era 10 do São Paulo, jogou de 8. Pelé era 10 do Santos, jogou de 10. Jairzinho era 10 no Botafogo, jogou de 7. Tostão era 10 no Cruzeiro, jogou de 9. E Rivelino era 10 no Corinthians, jogou de 11. Essa seleção foi a fonte de inspiração para a Holanda de 74, aquela laranja mecânica, taticamente perfeita. Brasil vai a campo, é campeão do mundo, presidente Médici se torna um presidente popular, e cria, evidentemente, uma ação dentro do governo que aproxima o militarismo do povo. Não sei se tem aqui os mais antigos, sabe? A gente ia para as ruas, ia comemorar cada vitória do Brasil, e os 90 milhões em ação para a Frente Brasil do meu coração se tornou uma das correntes mais positivas da história desse país. E por que eu estou contando essa história? Porque o Médici, inflamado por isso, 70 fomos campeão, ele monta um grupo de gestão, e diz, nós vamos montar um campeonato brasileiro. Em 1971, o primeiro campeonato brasileiro foi montado por uma vontade de um líder. E eu estou falando aqui de liderança. Eu estou falando aqui de força de vontade. Eu estou falando aqui de propósito. Sem a menor pretensão política, enfim, sem entrar nesse viés. E aí Médici monta o Campeonato Brasileiro de 71, Atlético Mineiro campeão, São Paulo vice, Botafogo terceiro lugar. Um sucesso absoluto, não havia, Paulinho, média de público, 45, 46 mil pessoas. Não havia jogo de futebol com menos de 40 mil. Era inadmissível. O Brasil compulsivo vem à loteria esportiva naquela época e entra em cena e a gente consegue criar, através da arrecadação da loteria esportiva, um fortalecimento do nosso futebol. 72, 42 equipes. 73, 54 equipes. 74, 80 equipes. O futebol em perfeita ebulição. As categorias de base renovando. Nós tínhamos 4, 5, 6 seleções brasileiras. Era moleque brotando de todos os lados, dos 4 cantos do Brasil. E isso era maravilhoso, porque nós tínhamos uma sociedade fértil, absolutamente consumida pela nossa maior paixão, e tínhamos Edson Arantes do Nascimento, tínhamos Pelé, tínhamos jogadores absolutamente consolidados no mundo e que eram fonte de inspiração. Conto essa história para dizer que a liderança ela é fundamental e o Brasil, hoje, peca porque nós não temos uma categoria de base absolutamente eficiente. A grande maioria dos dirigentes é nefasta, oportunista, se esconde atrás dos empresários, que se tornam os grandes vilões, e, na verdade, não é vilão. Na verdade, é a falta de competência de um sistema absolutamente blindado
que privilegia o continuismo. E nós temos hoje, infelizmente, o Médici deve estar se virando no caixão há muito tempo, um sistema blindado que privilegia o curso do movimento eleitoral. Movimento eleitoral para se fazer da CBF uma instituição absolutamente blindada. Nós não temos renovação no Piauí, nós não temos renovação no Norte, nós temos espasmos. Espasmos. Tivemos aí, que também é das mesmas cores do Mirassol, o Cuiabá, que tem um dono e que foi para o Campeonato Brasileiro, que é verde e amarelo, mas são espasmos de clubes. Espasmos de esforços de pessoas como o Edson, como vocês, como o Paulinho, enfim, como toda a família Mirassol, de abraçar esse clube, e você disse aqui, brilho nos olhos, com propósito, com vontade de vencer. Sabe por quê? Porque o futebol mexe com a paixão do torcedor. E quando eu estou dirigindo um clube de futebol, eu tenho uma função cívica. Porque eu estou mexendo com a paixão, eu estou mexendo com a emoção do torcedor. E nós temos aí uma posição antagônica. Ao invés de eu tirar o prazer do torcedor vibrar, eu preciso criar condições dele consumir. Eu vi aqui várias empresas, enfim, e o futebol, ele faz com que o torcedor consuma com a paixão. Não há lógica de consumo. E vocês são empresários. E se não há lógica de consumo, abre-se um espaço vulnerável para que eu possa colocar as minhas marcas e os meus produtos na minha maior paixão. Mas aonde colocar? De que maneira colocar? A gente precisa pensar, porque os dirigentes não estão preparados. A grande maioria, não são todos. Aqui é uma exceção. Aqui é uma exceção. E outros clubes, o Palmeiras, o Flamengo, enfim, são exceções. O próprio Marcelo Paz, que era presidente do Fortaleza, o CEO do Corinthians, uma grande referência de dirigente. O próprio Bahia hoje, que é do Manchester City, fazendo uma gestão. Mas são poucos, a gente conta nas mãos, Marcos. Numa mão, numas mãos, Paulinho, você sabe bem disso. Então, é difícil a gente criar esse movimento. E eu quero finalizar com duas questões importantes. E eu quero falar do Paulinho agora. Paulinho tem uma história que você nem sabe. Eu vou te contar e você nem sabe dessa história. O Corinthians perde uma pré-Libertadores. Para que lembrar disso? Para o Tolima. Uma pré-Libertadores para o Tolima. O técnico era o Tite. E aí, é inegável que foi uma falta de competência da direção do Corinthians, que à época era o Andrés, e a própria comissão técnica, porque não conseguiu, de maneira absoluta, olhar com profundidade para uma competição chamada Libertadores de América. Jogo de malandro, jogo de catimba, jogo que envolve nações da América do Sul. E aí ele perde esse jogo, o Andrés me liga, Paulinho, essa história você não sabe. O Andrés me liga e fala, Beto, preciso falar com o Muricy Ramalho. Muricy, meu irmão, padrinho, enfim, falei, você vai falar com o Muricy para quê? Falou, não, agora a pressão chegou, agora o bicho pegou. E eu vou falar aqui de liderança, tá? Ele falou, eu falei, tá bom, mas o Muricy não vai aceitar treinar o Corinthians se o Tite estiver no cargo. O Muricy não pega nenhum clube que o treinador está em curso, está empregado. Liguei para o Muricy, falei, o Andrés quer falar com você. O que ele quer? Falei, não, ele quer falar com você, provavelmente ele quer ir para o Corinthians. Eu quero falar com ele. Foi ótimo ele me ligar. Marquei no meu escritório, na Avenida Pacaembu, marquei lá no escritório, Muricy chegou lá. Primeiro o Andrés chegou, ele nem deu boa tarde. O que você quer? Você me chamou para quê? Para ir para o Corinthians? Falei, boa tarde. Boa tarde, não, você me chamou para ir para o Corinthians? Ele falou, você tem o Tite, cara. Você tem o time na mão, você é o Andrés.
Você é a malandragem, você é o cara, você tem o domínio. E você pode fazer a diferença. Se você trouxer 3 ou 4 jogadores, e aí veio você, Paulinho, 3 ou 4 jogadores para compor esse elenco, você pode ser o presidente diferente. Você não demitiu o treinador, como a grande maioria dos presidentes faz. Você trouxe um Tite e você pode. Imagina você ganhar um Campeonato Paulista. Imagina você ganhar o Brasil. Falou assim. Parece a mãe de Ná. Imagina você ganhar uma Libertadores de América e manter o treinador. O André saiu de lá, Paulinho. Foi para o Parque São Jorge, pediu uma reunião extraordinária no dia seguinte, manteve o Tite, fez contratações e aí veio o nosso camisa 8 e o Corinthians foi campeão da América e campeão do mundo. Eu estou falando de liderança. Eu estou falando de liderança. Eu estou falando de gente que é comprometida. E Muricy Ramalho é comprometido. Não tem trampa com ele, não tem joguinho de... O presidente Médici fez isso em 69, em 70, até 74. E brotou o futebol. O presidente Andrés manteve o Tite por conta de uma orientação e teve, sem dúvida alguma, a capacidade de escutar. E o Corinthians foi campeão do mundo e levou para o Japão a maior quantidade de torcedores da história de uma final de Mundial. E mesmo não sendo eu um corintiano, eu me curvei diante de um título que levou o bando de loucos a consumir os produtos do Corinthians como nunca na história do Corinthians, que foi fundado em 1910, aconteceu. Então, contei esses 2 casos. Contei um pouco da história, minha história na federação, quando coloquei os rádios comunicadores. Porque coloquei alguém para me ajudar na gestão. Porque sabia das minhas limitações. Porque sou um apaixonado por futebol. Sou um apaixonado por futebol. Eu vejo futebol e criei um time de filhos que também vive do futebol. E o melhor, eu trabalho com esporte. Eu trabalho com futebol, eu trabalho com automobilismo. A minha emissora, a emissora da minha família, é a emissora do automobilismo, é a emissora do futebol, é a emissora de todos os esportes. Eu digo isso para responder a tua pergunta, para dizer que eu tenho orgulho de estar aqui. Eu vi esse gramado aqui de dia. Eu filmei a entrada do estádio verde e amarelo do Mirassol. Eu estou emocionado de estar aqui, de ver o Paulinho se transformar num dirigente, de conseguir fazer uma mescla de jogadores experientes e entrar aqui um gestor público e com muita tranquilidade poder orientar vocês, porque ele é sério, e dizer, nós temos um compromisso com o Brasil. E se nós temos um compromisso com o Brasil e somos as cores do país, nós vamos adiante. Então, tenho a certeza de que o futebol é, sem dúvida alguma, a nossa maior paixão, mas nem sempre ele é cuidado e bem cuidado como aqui. Nem sempre ele é absolutamente reverenciado como ele deveria ser pelas pessoas que têm a caneta na mão, Marcos. Então, estou contando essa história para vocês e pedir a vocês, acreditem no futebol brasileiro. Acreditem em gestões como no Mirassol. Invistam. Briguem. Venham juntos. Eu vejo aqui, nesse, como o Edson gosta de falar, nesse lounge. Esse lounge. Várias marcas de empresas locais. E isso é muito legal, porque a gente aqui consegue, além de ver um dos melhores futebol praticado hoje no Brasil, a gente consegue criar relacionamento.
a gente consegue trazer as nossas marcas, a gente consegue criar recorrência e frequência com os nossos clientes. Então, utilizem o futebol. Vibrem, torçam. E parabéns, Mirassol. Que prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Olha. Um dos discursos mais bonitos que eu já escutei mesmo. Mas, não só. Eu vou falar uma coisa, que eu sou assim, fã número 1 do Tarcísio, nosso governador, que eu gosto muito. Sei que também você gosta. E o Tarcísio, quando veio fazer o evento para mim aqui, ele fala com uma propriedade muito grande, porque ele conhece e ele ama aquilo que ele faz. Né? Não estou falando puxando saco, nada, mas assim, realmente é uma pessoa que sempre me encantou, desde a época quando não era o governador de São Paulo. E você fala com uma paixão e pela história e sabedoria absurda, de arrepiar. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito parabéns. Boa noite. Boa noite, muito alegre. Boa noite. Ó, eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho. Então já gostaria de chamar aqui o Rodolfo, representando o meu... E represento o Júnior Antunes, meu amigo, irmão, companheiro. O Paulinho e o Guanais. A família mirassolense aqui se faz presente. Time é time, né? Bem, pessoal, primeiramente eu gostaria de apresentar as nossas boas-vindas. Primeiro como prefeito, estou prefeito, nós estamos no estádio municipal, José Maria de Campos Mais, que pertence ao município, mas é a casa do nosso Mirassol Futebol Clube. Estamos aqui no lounge do Mirassol Futebol Clube. Então é um prazer recebê-los aqui, muitos amigos, empresários muito bem-sucedidos da nossa região. Ao Marcos, acho que é a primeira vez que eu vou acertar o nome dele. Escandalai? Escandelai. Não acerto nunca. Não acerto nunca. Não acerto. Eu faço questão de errar, para ter rezado. O Beto, né, amigo de longa data, né? O nosso pessoal, nosso time do Mirassol, e a todos vocês. O Mirassol é um time centenário. Nós completamos agora, o ano passado, em novembro, 100 anos de existência. Nós estamos à frente do Mirassol com grandes amigos. Eu tenho um companheiro muito importante, que é o pai do Rodolfo, o Juninho Antunes, que infelizmente não está presente. Qual é o nome? Júnior Antunes. Alcebiades? Você quer que chame de Alcebiades? Vai ser falar o cabeça. Nós chamamos ele de Juninho, carinhosamente. Nós começamos em 94, trabalhar no Mirassol Futebol Clube. Nem conta bancária nós tínhamos, gente. Não tínhamos estrutura nenhuma naquela época. O Rodolfo tinha quantos anos? 2. Né? Em 94. E, paulatinamente, nós fomos acreditando no futebol, nós fomos construindo o Mirassol Futebol Clube e hoje nós chegamos onde estamos. Com parceiros, alguns já foram para o Oriente Eterno, já não estão mais com a gente. Mas nós estamos vivos ainda e vendo o que é o Mirassol Futebol Clube hoje. E o Mirassol Futebol Clube, Beto, não é um clube somente de Mirassol hoje. É um clube da região. Aqui nesse estádio tem uma falha nossa que... Acho que a Patrícia me pediu, mas é uma falha nossa que eu peço desculpa, que era para estar iluminado o nosso estádio. Mas falta de pensar. E o nosso funcionário que cuida disso, que nós temos medo de mexer na energia, né, porque mata, não está presente, foi uma falha nossa. Mas na próxima vez, porque esse local aqui é de vocês. Vocês serão muito bem-vindos quando quiserem novamente ocupar esse espaço. E prometo, no retorno de vocês, o campo vai estar iluminado. Tá? Então, nós começamos lá em 94, um grupo pequeno, totalmente dependente da prefeitura naquela época. Hoje não mais, porque o prefeito também não ajuda muito o clube. O prefeito não liga muito para o clube, não.
e nós nos tornamos essa potência regional, para não dizer, no estado de São Paulo, e muito conhecida no Brasil e nacional. E o Beto brincou que o espetáculo internacional é o Mirassol, porque nós vamos disputar uma competição na América do Sul. Eu não me lembro de nenhum time da região que tenha disputado uma Libertadores diretamente, sem ter que entrar na primeira fase, como foi o Corinthians, que estava na... Ele falou do Tolima, né? Não foi isso? E não andou, né? Daí depois veio o Paulinho e outros tantos. Mas para nós é uma honra poder recebê-los aqui. Você falou também da importância da penetração do futebol. Há 10, 12, 13 anos atrás, não sei se você ainda estava na Federação Paulista, foi encomendada uma pesquisa. O antigo Ibope que fez essa pesquisa. Prestem atenção, vocês que são investidores, vocês que são empresários e precisam de fazer a not work, como é que chama? Not work. Eu não sou do ramo, gente, me desculpe. Fala relacionamento. Então, relacionamento. Propaganda, publicidade. Então, essa pesquisa foi o seguinte. Pegou todos os clubes que disputavam a primeira divisão do Paulista e com a seguinte missão do Ibope: acompanhar o campeonato todo e acompanhar a exposição daquela marca naquela camisa do time de futebol. E depois para fazer a medição. Sabe qual foi a conclusão naquela época, Beto? R$1 investido num clube de futebol representava R$10 se aquela empresa fosse comprar a publicidade. 1 por 10 naquela época, nós fizemos a conta. Então vejam bem a penetração do futebol na questão da mídia e o quão importante para vocês se alinharem a uma marca de futebol ou de qualquer esporte para levar o vosso nome, porque publicidade, como o Beto sabe, é tudo. Se vocês não tornarem o vosso nome conhecido, fica difícil, né? E o Mirassol hoje já é bastante conhecido, né? Naturalmente. Mas conta para nós, como é que chegou onde chegou? Bom, assim, é óbvio, né? Você falou que começou todo esse processo em 94 e tal, mas teve um planejamento claro, assim, vocês pensavam na Libertadores? Para ser sincero, não, nessa altura que nós chegamos. Mas nós fizemos um planejamento, sim, na construção do CT, participar... Porque eu lembro da construção do CT, que eu vim visitar. Participar da primeira divisão do futebol paulista, depois nos inserir no cenário nacional das competições organizadas pela CBF. Né? Nós só não ganhamos hoje a do Flamengo. De todos os times de maior torcida, porque não tem um time maior, menor ou maior, na minha opinião, tem um de maior torcida, de menor torcida, e tem um de maior poder econômico do menor poder econômico. Até hoje nós só não ganhamos do Flamengo, é isso, Rodolfo? Mas vai chegar o momento do Flamengo. Porque o nosso trabalho é sério e pensamos no futuro. Mas resumindo, gente, questão de liderança. Liderança é muito importante, mas um líder de verdade, ele tem que se cercar de pessoas de confiança. Ele tem que delegar. Tem que passar. Aproveitando a sua fala, nós fizemos um evento com o Fernando Henrique Cardoso, da qual eu tive orgulho de conhecê-lo e gosto muito mesmo. E ele fala assim, a frase dele é: líder não precisa saber tudo, sim, mas tem que, de fato, ter o melhor time que saiba fazer aquilo que precisa fazer, né? Ou seja, o líder é um generalista, ele tem que entender um pouquinho de tudo, mas ele não vai nunca dominar tudo. Eu não vou nunca substituir o Ganais, né? Na competência que tem o Juninho Antunes, a liberdade que a gente dá para ele, a visão que ele tem, eu nunca vou substituir o Juninho Antunes. E também acho que eles não têm intenção de me substituir nos outros. Quer ser presidente do Mirassol, Ganais? Então, essa é uma sequência. Então, a gente tem que se aconchegar com pessoas de confiança e que tenham competência. Não centralize. Se centralizar é difícil de se manter. E eu falo disso não só pelo Mirassol Futebol Clube. Eu venho da vida pública, aposentei como delegado de polícia, com 44 anos de polícia, e sempre trouxe comigo o chefe dos escrivães, o chefe dos investigadores, e dava liberdade para trabalhar e cobrava resultado.
Na prefeitura é a mesma coisa, eu tenho os meus secretários. Eu não tenho como fazer tudo que é feito na administração pública. E no Mirassol a mesma coisa. Se eu centralizar, como nunca centralizei, né? Mas vamos lá. É. Mas aí, nesse momento, você não enxergava a Libertadores, Sim. tá? Mas tinha passo a passo a conquista que vocês queriam fazer. Você vai perguntar do Mundial agora, né? Não, calma. E assim, óbvio que cada passo que dá tem um custo no futebol, Perfeito. né? Porque como vocês investiram num CT, se prepararam para isso, foram trazendo marcas importantes para ajudar nesse processo, Sim. né? E a gente sabe que um custo de um futebol hoje é muito caro. Marcos, né? me permite, a construção de um centro de treinamento, Paulinho sabe bem, Manais, é de fundamental importância. Perfeito. Porque É o primeiro passo. mais do que isso, ele gera seriedade, ele cria uma relação entre os jogadores profissionais e da base longeva. Ele sabe que aquele time de futebol não é um time de futebol de pessoas que não são comprometidas. Então, o centro de treinamento, para mim, quando o Mirassol construiu o CT, na minha avaliação, o Mirassol Deu gerou esse salto. um patamar diferente. Virou a chave e seguiu, evidentemente, dentro de uma trilha de governança absolutamente assertiva, eu diria, com desempenho e com uma performance maravilhosa. Nós dizemos sempre que o campo de futebol, onde se você joga, você tem que mostrar o resultado. Mas você, para trazer o resultado, você tem que ter o quê? Treinamento. E para treinar, você tem que ter um local adequado. Nós sofremos muito isso no passado. Então, hoje nós temos uma estrutura de excelência, eu posso dizer, de excelência para que nós damos à nossa comissão técnica e aos nossos jogadores. Beto, acho que você não sabe. Não. Nós já temos o segundo CT. Já? Mulheres do meu Brasil. O CT feminino, logo será inaugurado. Bem, terminando, para não me alongar. Não, terminando não. Como assim Não? terminando? Não, Então- tem explicações ainda. Calma. Pois não. Tem crise nessa aí. Nesse processo, tá, entrou, tá ganhando, tá crescendo. Assim, as contas sempre fecharam? Nós temos... No início, nós tínhamos dívidas. Nós conseguimos quitar todas as dívidas, principalmente trabalhistas. Hoje, nós não temos nenhuma dívida. Não devemos um centavo. E Nossa, igual o meu time. E nós trabalhamos... Estou falando sério. Também. Ué, E nós a dívida do Corinthians é de todos E nós vocês. trabalhamos... O Lula já disse isso, né? E depois que nós estabilizamos na questão financeira, a gente trabalha em cima de um orçamento. A gente tem uma previsão da arrecadação durante o ano e trabalhamos em cima de um orçamento. E qual Costumo que é dizer o seguinte... Qual que é o tamanho hoje? Um exemplo. Não estou falando para não precisar falar do comparativo, mas assim, comparado com o time, todos os times que estão participando aí, disputando com o Mirassol está em que colocação em relação ao orçamento? É um dos menores? É o médio? O que é? Resumindo, nós temos no máximo 10% do que tem um time de maior poder econômico. Entendi. No máximo 10%. Né, Com Rodolfo? todo esse resultado. No Menos máximo. que 10. Qual o no tamanho da máximo. folha? Qual o tamanho da folha? Então, uma vez meu pai chegou, eu cheguei em Catanduva, meu pai virou e falou assim, estava no computador lá e falou assim, você não vai acreditar, mas olha o custo do Mirassol que baixo. Só o que esse jogador ganha das outras seleções, já paga todo o custo do Mirassol. Então ele estava vendo, porque o meu pai ama futebol, estava vendo. E de fato é o 19º. Hoje é o 19º, ano passado era o 20º. Olha lá. Dentro dos que disputam a Série A do Brasileiro. Tirando o técnico Paulinho, quer dizer, os outros recebem muito pouco, né? Ah? Pera, vou fazer, isso não é verdade. E vou dizer o seguinte: o Paulinho debutou num clube de futebol e o Guanais também na primeira divisão. Né? Então eles são jovens ainda. A gente é que já está mais cansado. A preocupação deles, evidentemente, que o dinheiro é importante, mas não é. Não, lógico. Não tem essa conotação. Ele está querendo falar isso que amanhã tem reunião? É? Não. Já vai falar. É por amor ao time. E tem que declarar aqui, viu, gente? Inclusive os dois
já receberam proposta para deixar o Mirassol, Não. tendo uma recompensa financeira bem maior daquela que nós podemos pagar. Mas compraram o projeto Mirassol e também da vida deles e permanecem no Mirassol Futebol Clube e a gente somos eternamente gratos. Quer dizer, né? A 19ª folha. A 19ª folha. E aí, qual que é a preocupação nossa, olhando tudo isso? Vai ficar muito mais caro, né? Você tem aí Libertadores, tudo, e quando você começa a atingir, ganhar, o pessoal quer mais, né? É uma coisa natural. É difícil se manter. Nós não somos uma SAF, não somos empresa, eu não sou remunerado, o Juninho não é remunerado, evidente, o Rodolfo é um futuro dirigente do Mirassol, hoje é o nosso menino que está aprendendo, e já está ensinando, né, Paulinho? Já ensina muito também. Nós não somos remunerados, não somos empresa. Podemos nos transformar numa SAF, que o nosso estatuto já está aprovado para que isso aconteça, e eu acho que nós não vamos conseguir fugir disso. Porque o futebol é muito caro. É muito caro para manter. Muito caro, está inflacionado. Né? Estão tentando estabelecer agora o fair play financeiro, que um clube não vai poder gastar mais daquilo que ele arrecada. Tomara que passe. Nós já fazemos isso ao longo dos nossos anos. Mas tem mais alguma pergunta, meu Tem amigo? mais uma. Acho que a gente vem numa evolução de torcida grande, né? Sim. O campo vem recebendo. Hoje, nos jogos aqui, é sempre lotado. Como que funciona? Nós temos uma capacidade de 15 mil lugares, aprovada pelo Corpo de Bombeiros. Estamos começando uma obra, vamos aumentar. Que é pela Libertadores, precisa aumentar. Não sei se nós vamos conseguir os 20 mil lugares para a segunda fase da Libertadores. Mas nós estamos dando uma melhor estrutura para o estádio. Que não vai caber a torcida do Corinthians. Vocês vão jogar onde, Edson? Por obrigação, nós tivemos que fazer a indicação de um segundo estádio. Nós indicamos o Pacaembu, que lá não tem discussão. Bom, É possível jogar no Pacaembu, então? Possível jogar no... Mas de Mirassol até São Paulo, o único estádio que é possível é na cidade de São Paulo. Porque Campinas, o Brinco de Ouro tem 19 mil, Ribeirão Preto não tem aeroporto perto, Araraquara não tem aeroporto perto, então só tem São Paulo mesmo. Então, como a gente aproximou, a América, infelizmente, hoje não tem estrutura para receber a Libertadores. Infelizmente, porque pra gente seria o melhor, até pela proximidade, cidade, tudo. Hoje, só para ter uma ideia, hoje tem mais gente de Rio Preto do que Mirassol no campo. Exato. Então, como o doutor falou muito bem, hoje o Mirassol é um time regional. E mais do que regional, com a campanha que a gente fez no ano passado, se tornou também um time nacional. Então a gente se preocupa muito na mídia digital nossa. Hoje, no ano passado, o Mirassol foi o segundo time que mais cresceu no Instagram e em engajamento no Brasil. A gente perdeu só para o Santos porque trouxe o Neymar no primeiro semestre. Mas quando a gente fala de segundo semestre, a gente já passou de engajamento, de crescimento, o Santos. Então a gente tem um desafio muito grande interno, porque a gente sabe que a gente tem o desafio de ser o primeiro clube. A gente tem um objetivo, o objetivo nosso não é isso, mas é sim ser um time de todos. Então a gente tem uma preocupação muito grande de, tipo assim, realmente ser um time que acolhe bem. Não falei que ele Deixa eu está fazer uma aprendendo e já está pergunta. ensinando? Deixa eu fazer uma pergunta. Filho, ali Fazer já uma tá pergunta. na E cabeça outra, de gestão. e outra. E olha, quem não conhece Nós o não- nosso querido amigo aqui, né, ele toca toda a operação do Alfredo Antunes, Rede Sol. Então ele tem gestão na veia, né? Inclusive, para disputar a primeira fase da Libertadores, foi autorizado o aeroporto de Rio Preto, Heriberto, a receber as equipes de fora, considerado como um aeroporto internacional, mas somente nos dias de jogo do Mirassol Futebol Clube. Mas já vai de Olímpia, daqui a pouquinho tem Olímpia lá com o Internacional. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pois Eu quero botar vocês na resenha. Vamos aproveitar. Isso, você é o apresentador de esporte. Já que esse programa é ao vivo, vamos embora. Eu quero falar de paixão e de emoção. A gente vive um momento no futebol em que alguns dirigentes eles são impeachmentados. Estou sem? Eles estão impeachmentados, foram impeachmentados e saíram do futebol. Nós tivemos aí alguns casos recentes, São Paulo, Santos, enfim, recentemente o presidente Júlio Casares está sendo investigado, enfim, não há ainda uma conclusão, mas ele foi impeachmentado e saiu da gestão do seu clube. E eu quero perguntar para vocês dois, qual é a emoção? E vou incluir vocês dois na roda também.
professor vai entrar. Aliás, eu quero só fazer um parênteses. O professor recebeu propostas, foi o melhor treinador do futebol do Campeonato Paulista, do brasileiro, perdão, do brasileiro, recebeu proposta e falou, eu fico aqui. Eu fico aqui. Isso é ter camisa. Paulinho igual. Paulinho igual. Então isso é ter camisa. Conta para mim, Edson. Você sai na rua, as pessoas te abraçam, te agradecem. E o que esse coração de delegado de polícia que tem contato com o povo e que já viveu experiências absolutamente diferentes, sente nesse momento? Bem, muita satisfação, né? Porque a gente se dedica a tudo que faz. Não só no futebol, mas em todas as atividades que eu tive na vida pública. A gente sempre se dedicou e a gente sempre foi muito reconhecido por isso. Então, eu sou muito, entre aspas, quero falar do Mirassol. Do Mirassol. Sou muito respeitado. Paixão, inclusive, amor, desde 94. Você falou do Muricy, inclusive, a gente se reúne o pessoal que corneta no futebol aqui na frente, que tem o Bar do Almeida. Né? O Muricy já frequentou o Bar do Almeida. O Muricy frequenta qualquer bar. O Muricy, tendo cerveja gelada, o Muricy frequenta, independentemente da posição geográfica. É de muita alegria, né? A gente se sente reconfortado e satisfeito do reconhecimento da população. Tanto é que eu sou prefeito reeleito. E devo muito a minha eleição ao Mirassol Futebol Clube. Tá vendo como futebol? Quero ouvir você, Paulinho. E aí? Bom, boa noite a todos. Segura o microfone que eu não vou segurar para você. Primeiro de tudo é agradecer aí o carinho de todos vocês. E aí estava falando agora, Beto, de uma situação que o professor Guanais recebeu alguns convites. E isso foi durante a minha semana. E hoje eu recusei uma proposta talvez para ser o executivo mais bem pago talvez do mundo. E isso eu vou pesquisar do mundo. Mas quando você fala de lealdade, de ser grato, das pessoas acreditarem em você, talvez esse é o caminho. Então é o caminho que eu estou fazendo, é o caminho certo. E isso foi um momento espontâneo de falar isso agora, porque é muito difícil você tomar decisões quando você não está convicto. Né? Então, hoje, essa semana que hoje eu decidi, mas essa semana foi uma semana conturbada, vamos se dizer, mas problema bom de resolver, né? O duro é se você não tem o que fazer, você está desempregado, você não tem nenhuma decisão a ser tomada. Então, hoje eu tomei uma decisão importante na minha vida e da minha família, porque não é fácil, por mais que, graças a Deus, eu sou um cara privilegiado de ter conquistado as minhas coisas ainda como atleta, mas também poderia ter talvez um patrimônio muito maior. Mas esse não é o momento de ter o patrimônio maior. É o momento de ser leal, de ser grato e seguir o caminho que eu me comprometi a fazer junto com o Mirassol. É muito legal. Professor, por gentileza, o senhor está careca de saber que aqui é o seu lugar. Primeiramente, boa noite a todos. Um prazer muito grande estar mais uma vez assumindo uma responsabilidade, né? Toda vez que a gente vai se pronunciar, seja para jogadores ou seja para empresário, para líderes, é sempre uma honra, é sempre um privilégio muito grande, né? Eu sempre me coloco diante de Deus para entender qual que é o meu propósito, para aquilo que as determinadas circunstâncias e oportunidades vão dar, para aquilo que a gente precisa fazer nesse momento. Então, escutando um pouco esse apanhado bem resumido daquilo que é a história de um clube centenário, né? E a gente vai estar fazendo um ano que eu estou no Mirassol daqui a pouquinho. Hoje é começo de março. Acho que, se eu não me engano, foi dia 11 que eu me apresentei aqui. E a nossa história no futebol
é uma história sempre muito emotiva. Você vê que o Paulo ele se emociona. Mexe muito com as nossas emoções. Hoje, por exemplo, foi um dia que começou muito ruim para mim e de saber que um colega de profissão ele foi demitido de forma desleal, por exemplo, né? Então, isso é algo que me faz valorizar muito o Mirassol. Foi a Aninha que falou aqui? Ana, isso. Onde está a Aninha? Aos campeões do desconforto. Então, não por conforto, mas por o tempo todo nós nos desafiarmos a sermos melhores. Então, a gente não preparou nada aqui para compartilhar com vocês, a não ser testemunhar e falar um pouco daquilo que a gente vivencia e daquilo que a gente acredita, né? Então, só um pouquinho mais... E isso eu acredito que tem muito a ver com a nossa sociedade de uma forma geral. Em aspectos educacionais, e é tão delicado, eu sou pai de 4 filhos e o quanto de informação que se cerca e as pessoas que... O cuidado que a gente precisa ter das pessoas que nos influenciam. Então, você é uma pessoa digna de ser escutada? Esse é o tipo de coisa que eu, antes de sair de casa, eu me coloco muito esse questionamento em relação à responsabilidade que essa posição, que ela é momentânea, e eu entendo muito bem isso, que o treinador de futebol ele é sempre descartável de acordo com os resultados. E como eu falei aqui no Mirassol, eu não tenho o conforto, mas eu tenho o desafio e o respaldo e a confiança das pessoas. E por mais que a gente seja a 19ª folha ou pensa em orçamento de uma forma geral, e o Flamengo é o top 1, mas o quanto será que tem de valor a decisão do Paulinho? O quanto será que tem de valor a participação do Dr. Edson? O quanto será que tem de valor o quanto esse gênio ele consegue pensar em tudo para que o clube possa ser um clube sustentável e, apesar de ser pequeno, ele hoje conseguir ser gigante a ponto de alcançar o país? Quanto que isso tem de valor? Quanto que o respeito tem de valor? Eu acho que em alguns desses pontos, alguns desses valores, nós somos os líderes, entendeu? E nós temos a capacidade de utilizar aquilo que hoje o Mirassol nos proporciona, me proporciona, que foi a primeira oportunidade na Série A, e aí o tempo todo eu vou dar a minha vida para devolver a gratidão, o respaldo, tudo aquilo que o Paulo tenta de dar de condição de trabalho, aquilo que o Rodolfo se preocupa para trazer o máximo de informação para nós, para que a gente possa fazer um grande trabalho. O quanto tudo isso tem de valor dentro de uma equipe que, por exemplo, vocês lideram, o quanto nós, como gestores e como os líderes, que tipo de mensagem a gente prega. Então, tudo isso tem... Aí eu posso ficar falando por horas aqui, vocês iam cansar rápido. Mas o quanto essas coisas têm de valor, realmente, que hoje a nossa sociedade prega tanto sobre o valor do dinheiro e do poder que isso traz. Inclusive, se vocês puderem fazer uma caixinha, o Paulinho está precisando de ajuda para pagar determinadas contas em casa. Por isso que ele negou essa proposta milionária. Então, por favor, se a gente puder fazer uma arrecadação, que o Paulinho trabalhou 9 anos na China, ele recebeu em dólar, mas ele está devendo dinheiro. Então, se a gente puder arrecadar... Tá pagando a lavadeira? Não está pagando, ele não carrega o carro dele, é difícil. Então, enfim, eu só queria... Se algumas dessas questões fazem vocês refletirem, talvez esse seja o meu propósito aqui dessa noite. De conseguir entender que nós, como o nosso papel como liderança, é influenciar. Nós somos fruto das 5, 7 pessoas que a gente mais convive. Então, seja uma pessoa que seja digna de ser seguida. Seja um líder, um chefe,
seja um supervisor, um gerente, um dono, mas que realmente seja digno de ser seguido para que, aos poucos, a gente possa ir mudando o nosso mundo ao redor. Seja aqui no campo, inclusive eles podem ver a iluminação do campo, terça-feira, 21h30 contra o Santos aqui, vocês estão convidados. Aí vocês vão ver o campo bonito pra caramba, porque esse campo ele é mágico, mas o quanto que a gente tem dentro dessa nossa responsabilidade, a missão realmente de influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Então, o papel da liderança, ele é todo dom e toda função que é um cargo muito alto, ele é realmente uma bênção, né? Então, eles falaram sobre salário, depois a gente conversa com o doutor, porque mas é uma bênção muito grande, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade gigantesca. Então, é importante a gente assumir muito isso, tá bem? Espero o prêmio da Libertadores. Não quer já ganhar os louros sem sentar na cadeira, viu? Tem que sentar na cadeira do prêmio. Eu quero certificar alguma coisa que, quando eu estava vindo para cá, estava no avião, enfim, e pensando no privilégio de estar aqui, eu saio daqui muito mais feliz do que quando cheguei. Olha que eu cheguei feliz. Porque... Exatamente. E cada lágrima que quase caiu, o Paulinho parou aqui, quase caiu, de se emocionar com um clube do tamanho do Mirassol e ouvindo o professor falando do teu orgulho, da tua vontade, da tua dedicação. E aí, vocês que são investidores, se você criar um exercício na cabeça de vocês, e o futebol é, sem dúvida alguma, a maior fonte propagadora de uma marca e produto, não tenham dúvida. Rapidamente, antes da LG vir para o Brasil, Paulinho, a Motorola investiu no São Paulo Futebol Clube. O ano, se não me engano, o ano foi 2002, 2003, algo assim. A Motorola teve que retirar o patrocínio porque a demanda de pedidos não conseguiu atingir a fabricação de telefones celulares. Ela teve que retirar o patrocínio porque a demanda estava absolutamente alta. Eu vejo a Poti aqui, o presidente é meu amigo, já participou do OLSA, porque faço questão de levar empresas que não são grandes estrelas do ponto de vista de brand mundial, para poder, professor, fortalecer essas marcas. A gente precisa criar movimentos que possam mostrar a força do esporte brasileiro. E a Poti tem resultado real. A Poti tem resultado real, mas a Poti acredita no esporte. Acreditou no esporte, está comigo. E modéstia à parte, me permita fazer aqui um comercial. O meu encontro de craques vai ao ar todas as quintas-feiras às 10 da noite. E eu gravo lá do estádio do Pacaembu, onde o Paulinho fez aquele golaço. Cabeça, para mim, marcante. Não só esse, mas esse foi o mais marcante. Eu gravo no Mirante, o campo fica ao fundo aqui, como aqui. E aí eu tenho um lounge. Tem um lounge. Eu copiei você. Copiei você, prefeito. Copiei você. E lá, eu tenho lá chefe de cozinha, boa bebida, enfim, para receber os convidados dos meus patrocinadores. E o meu OLSA, que vai ao ar todos os dias, às 11h45 ao meio-dia, depois reprisa meia-noite. Todo dia. Eu estou com 2,9 milhões de gente me vendo na TV e no YouTube. Muito obrigado. É qualificada a audiência. Qualificada a audiência. Eu estou dizendo isso porque eu sou o programa de televisão, e fico muito à vontade para dizer, com o maior número de marcas patrocinadoras da TV brasileira no Band Esportes. Eu tenho 20 marcas que me patrocinam. Enche até o saco, eu tenho que dividir ali de merchan, de comercial, enfim. Mas sabe por que eu tenho essas marcas? Porque eu sou um apaixonado.
Entendeu? Sou apaixonado pelo que faço. E quando eu vejo você, Paulinho, e vejo você, professor, e vocês em simetria de liderança, cada um sabendo exatamente qual é a sua posição dentro do time, porque não adianta o professor escalar o goleiro na ponta esquerda ou ponta direita no meio de campo. Vai ter buraco, vai ter falha. Vocês têm simetria de liderança dentro de cada departamento que vocês cuidam. Então, vocês que são investidores, vocês precisam estar com os olhos atentos para isso. Eu vou investir a minha marca que vai viajar à América do Sul. Eu vou investir a minha marca que vai viajar ao Brasil. Eu vou usar esse espaço aqui para poder criar relacionamento. Eu vou usar o campo de futebol para fazer jogo de futebol com empresários, com ex-jogadores, botar o Paulinho, botar o professor, pega o King Naldo aí, faz uma brincadeira, faz um melê e acabou. E é isso que a gente precisa olhar. Sabe o que eles fizeram aqui? Deram uma aula de coaching para nós. E projeto de longevidade. O Paulinho vai adquirir uma experiência ainda maior, não só do ponto de vista profissional. A sua alma está engrandecida. Professor também, sua alma está engrandecida. Então, vocês que são investidores, fica aqui o meu recado. Olhem com carinho. Falem bem dessa instituição. Olhem para o prefeito. Vá até o gabinete dele, cobre dele. Pergunte a ele o que eu devo fazer. Sejam bons alunos. Vão até os mestres. O que eu faço? Quanto eu tenho? Eu tenho tanto para investir. O que eu posso fazer? Mas invistam. Sabe por quê? Porque a marca de vocês vai crescer de maneira substancial. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado a vocês todos. Paulinho, professor, obrigado a vocês. Marcos, eu estou feliz demais de estar aqui, de ver uma plateia absolutamente comprometida, interessada em histórias que podem, de alguma forma, mudar a tomada de decisão de vocês. Veja o que esse menino fez. Tomada de decisão, falou uma semana difícil, não é? Uma semana difícil. Então, tomar a decisão é muito difícil. Mas conviver com as diferenças e ser flexível nas convicções é para poucos. Os sábios, eles conseguem, na minha avaliação, voltar atrás nas convicções diante de experiências que foram absorvidas por eles. Absorvam o Mirassol. O Brasil agradece.